Fala galera do nono ano militar, aqui é a professora Paula Black mais uma vez para uma aulinha de redação. Na aula de hoje a gente vai estudar o módulo 9, que fala sobre elementos coesivos, sobre coesão. Então, na aula de hoje nós vamos entender o que é esse recurso tão importante para a construção do texto, qualquer texto, mais especificamente para o texto dissertativo argumentativo, que é aquele que você faz no seu concurso militar, ok? Então vamos lá, dar uma olhadinha na nossa aula de hoje, beleza? Então tá aí, elementos coesivos, nono ano militar, redação, módulo 7. Então vamos entender o que é a coesão. Então, antes de qualquer coisa, vamos entender o que é esse conceito, tá? A retomada do referente em um texto é realizada de maneira anafórica ou catafórica, formando cadeias coesivas mais ou menos longas. O que você precisa entender sobre coesão? Para que serve a coesão dentro de um texto dissertativo argumentativo? Ou melhor, dentro de qualquer texto, tá? A coesão, ela serve para interligar as partes de um texto de maneira mais longa ou menos longa. A gente chama de coesão, a gente pode chamar de coesão interfrásica ou coesão interparágrafos, tá? Quando eu, por exemplo, faço uma correlação, uma interligação entre parágrafos do texto, ou quando eu faço referência dentro de um mesmo parágrafo a um mesmo elemento. A coesão serve para ligar, ela é a junção das partes do texto. Ela é um elemento que, inclusive, vai fundamentar as questões de sentido, que a gente vai falar sobre coerência, que a gente vai chamar de coerência. Então, a coesão, ela propicia um sentido mais geral, mais aprofundado, mais nítido do texto. Quando você coloca as informações soltas num parágrafo ou acabam repetindo muitas palavras dentro do texto, esse texto ele é prejudicado, tanto no seu sentido geral e completo, como também no seu é prejudicado na competência chamada de coesão. Então, esse elemento estudado na aula de hoje, a coesão, é um elemento importantíssimo que é, inclusive, critério de correção de muitos concursos de vestibulares e concursos militares. Ele é uma categoria que será avaliada. Ok? Então, fique atento à aula de hoje e, inclusive, atente-se aos tipos de coesão, como essa coesão pode acontecer, tá? Então, eu já comecei aí dando uma espécie de spoiler, né, sobre como a coesão pode acontecer de forma anafórica ou catafórica. Esses nomes serão esmiuçados e serão aprofundados ao longo dessa aula. Então, eu coloquei aqui, a princípio, um exemplo, tá? Então, tá aí no nosso exemplo. Esse trechinho foi tirado de um texto que fala sobre o fato científico de a Terra ser redonda, e aí esse texto diz o seguinte, esse trecho: quando um barco desaparece no horizonte, ele não vai ficando menor e menor, até não conseguirmos vê-lo. Na realidade, o que ocorre é que as partes da estrutura vão sumindo antes das outras. Primeiro, o casco da embarcação e só no fim, a ponta da vela. É um exemplo muito bacana de um parágrafo, de um trecho bem construído no que se refere à coesão dos termos presentes nesse trecho. Primeiro, a gente precisa entender que o termo barco é a primeira menção, é o substantivo primeiramente mencionado, e a ele serão feitas algumas referências, de forma explícita ou de forma implícita. E aí, esse termo ele será referenciado várias vezes. Ele vai ser retomado várias vezes usando outros elementos. Então, primeiro trecho aqui, o primeiro termo que retoma a ideia, né, o termo barco, é o substantivo barco é retomado pelo pronome pessoal do caso reto. Então, ele não vai ficando menor e menor.
Percebam que seria muito ruim se já no início desse parágrafo, já na sequência desse texto, eu colocasse: quando um barco desaparece no horizonte, o barco não vai ficando menor e menor. Já aconteceria uma repetição. A coesão serve para isso, para evitar a repetição do mesmo termo. Não vai ficando menor e menor, até não conseguirmos vê-lo. Olha o outro termo aqui, que também referencia o termo barco, faz referência ao termo barco. Aqui eu também tenho uma estratégia coesiva, né? Eu estou usando um pronome reflexivo, um pronome oblíquo, ele fazendo referência ao termo barco. Na realidade, o que acontece é que as partes da estrutura, e aqui nesse trechinho você não pode estar vendo, mas acontece também uma estratégia coesiva, é chamada de elipse. É a omissão do termo barco, da expressão barco, que vai, né, poderia também prejudicar a progressão desse texto. Olha como ficaria. Na realidade, o que ocorre é que as partes da estrutura do barco vão sumindo antes das outras. Primeiro, o casco da embarcação. Eu usei aqui um outro termo, um sinônimo para barco, e aí esse termo ele faz referência também a uma outra estratégia coesiva, né? A coesão lexical se dá, né, quando eu substituo um termo por um sinônimo. E só, por fim, a ponta da vela, e aqui no finalzinho também acontece uma outra estratégia de coesão, já mencionada anteriormente, que é a elipse, é a omissão. Então, eu vou ler esse trecho da maneira com que foi construído, ele está correto, ele está perfeito nos seus elementos coesivos, nas suas estratégias coesivas. Só que, se ele não fosse construído dessa forma, ele ficaria muito pesado, muito lento e até mesmo prejudicado. Perceba, quando um barco desaparece no horizonte, o barco não vai ficando menor ou menor, até não conseguirmos ver o barco. Na realidade, o que ocorre é que as partes da estrutura do barco vão sumindo antes das outras. Primeiro o casco do barco e só no fim a ponta da vela do barco. Olha que lenta essa leitura, olha que densa essa leitura com a repetição do termo barco. Ficou muito melhor aplicando a esse texto estratégias coesivas, ok? Então, nós vamos falar sobre as funções coesivas, como a coesão acontece. A gente não vai falar aprofundadamente sobre as estratégias coesivas nessa aula. Mais para frente, falaremos mais aprofundado. Vamos falar como essa coesão acontece, tá? Ela acontece de forma anafórica. Black, o que é isso? O que é anáfora? Que nome difícil, que conceito complicado. Anáfora significa para trás. Realiza-se por meio de pronomes pessoais de terceira pessoa, retos ou oblíquos, e outros também por numerais, advérbios ou artigos. Ok? Então, a função anafórica se dá quando eu faço referência a um termo que já foi dito. Eu vou retomar algo que já foi dito durante a construção do meu parágrafo, do meu texto. E aí, vejamos. Pedro, André e Pedro são fanáticos torcedores de futebol. Apesar disso, são diferentes. Olha aí. Pedro e André são fanáticos. Eu citei 2 nomes próprios. E aí, eu vou referenciar, vou fazer uso de pronomes pessoais, nesse caso, pronomes, isso, não só pessoais, mas pronomes demonstrativos e também, aqui no caso, aparecem pronomes, eu posso fazer com pronomes pessoais e aqui aparecem com pronomes demonstrativos. E aí, olha a sequência. Apesar disso, são diferentes. O que seria o disso? Disso significa que eles são fanáticos, né? Apesar disso, de quê? De serem fanáticos. Este não briga com quem torce para outros times. Este quem? Para evitar a repetição, eu uso o pronome demonstrativo este e o aquele.
Quando eu tenho um termo mais próximo, eu uso o este. E aí eu faço referência a algo que já foi dito. E o aquele ao termo mais distante, na sequência dos meus, sujeitos, do meu sujeito composto. E aí eu tenho agora, né, uma referência em relação ao uso referindo-se à palavra André, o substantivo André. Então, quem é o este? É o Pedro, e o aquele é o André. E aí, tem mais um pronome que aparece aqui, nesse caso, um pronome oblíquo, né? Este não briga com quem torce para outros times, aquele o faz. Faz o quê? Briga com quem torce para outros times. Então, é muito interessante você perceber que a função anafórica, ela sempre vai referenciar algo que já foi dito, ou termos mencionados, ou até mesmo uma estrutura oracional. Então, dá uma olhadinha aí na explicação, tá? Então, o que está em vermelho é o André. Quem é o André? É aquele que briga com outras pessoas por torcerem por times diferentes. E este? Quem é o este? É o Pedro, porque ele não faz isso, ele não briga com pessoas que torcem para times diferentes. O que o disso faz referência? A toda a estrutura oracional anterior. Então, apesar disso, apesar de quê? Apesar de serem fanáticos, torcedores de futebol, e aí o faz referência a estrutura toda anterior também, uma estrutura oracional. Então, isso é anáfora. Anáfora é fazer referência a algo que já foi dito, é fazer referência para trás, ok? Vamos prosseguir. E a função catafórica? Se anafórica é uma referência, uma coesão para trás, a catáfora é uma referência para frente. Olha aí. Realiza-se preferencialmente por meio de pronomes demonstrativos ou indefinidos, neutros, ou por nomes genéricos, mas também por meio das demais espécies de pronomes, advérbios ou numerais. Olha o exemplo. Qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão. Vamos lá. Qualquer que tenha sido seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo que sabíamos dele. O professor, gordo e silencioso, de ombros contraídos. Percebam que o termo professor é um termo, é um termo que é mencionado depois do pronome dele. Tudo que sabíamos dele. Dele quem? E aí, a catáfora vai evidenciar esse elemento coesivo, o professor. Então, a anáfora é fazer referência a algo que foi dito. A catáfora, algo que já vai ser dito de imediato, logo depois. E aí, a função, você também vai ver no seu livro, tá? É importante você entender que todos os conteúdos têm como base o seu livro, né? O livro de redação, o capítulo relacionado ao elemento coesivo. Também é preciso você entender o que significa função endofórica e função esofórica. Isso também tem a ver com a coesão, ok? Endo é para dentro, exo é para fora. Black, não entendi. Então, vamos lá. Endofórica relaciona-se a termos dentro do texto, tá? O que aparece dentro do texto. Ou seja, eu vou fazer a função, a coesão endofórica usando a catáfora e a anáfora, beleza? A aluna que chegou atrasada estudou pouco. Ela não teve muito tempo. Ela quem? A aluna. Então, se eu usei o pronome pessoal do caso reto, ela, para fazer referência a algo que já foi dito, eu estou usando uma anáfora. Conheça uma pessoa cujo pai é professor. A palavra, o pronome cujo, antecipa, né, a um termo que vai ser ainda mencionado. E aí,
o termo pai aparece depois desse pronome. Logo, eu tenho aí, para dentro do texto, a função catafórica. Então, a coesão endofórica se estabelece a partir da anáfora e da catáfora dentro do próprio texto. A função exofórica relaciona termos de fora do texto para dentro dele mesmo. Então, tem uma questão mais ampla, tá? Quando eu digo aqui faz muito frio, eu preciso de uma referência externa desse texto, desse microtexto. Aqui onde você precisa saber onde eu estou para entender a questão colocada dentro do texto. Isso acontece também quando você faz alguma alusão histórica, alguma comprovação, alguma citação dentro do texto. Você vai usar uma referência externa para comprovar uma informação que está dentro do texto. E aí, quando você faz uma alusão histórica, você também está fazendo aí uma função, está usando a coesão exofórica, usando um elemento de fora do texto para precisa de uma referência para fora do texto para entender o que está dentro do texto. O advérbio aqui, né, é bem nítido para você entender isso. Quando eu digo aqui, eu preciso entender esse aqui dentro do texto é onde fora do texto. É a Baixada Fluminense, é o Rio de Janeiro, é o sul do país, é a Europa, a França, enfim. É o quê? O que é esse aqui? Qual é a referência externa ao texto para eu entender essa parte? Então, vamos entender agora a partir de outros exemplos, tá? Então, vamos lá. Mariana comprou um carro novo. O veículo é lançamento do ano. Olha como é que foi feito esse tipo de coesão. Eu usei um outro elemento, tá? Um outro elemento para referenciar a palavra veículo. Aí eu tenho também uma coesão anafórica, tá? O doutor está de férias. Ele só retornará aos atendimentos no próximo mês. Ele, referenciando a palavra doutor. Pedro comprou vários ingredientes. Opa! Até aqui, as duas primeiras frases eu tenho uma anáfora, ok? Então, veículo faz referência a algo que foi dito antes da palavra carro. O pronome pessoal do caso reto, ele, faz referência ao substantivo doutor. Então, se faz referência a algo que foi dito antes, eu tenho uma anáfora. Agora, se o que eu vou referenciar ainda vai ser dito, eu tenho a catáfora. Olha isso. Olha os próximos exemplos. Só desejamos isto. Isto o quê? Férias. E aí eu coloco o substantivo logo depois do pronome, depois dos dois pontos. E aí eu tenho também uma coesão, só que desta forma eu tenho uma catáfora. Pedro comprou vários ingredientes. Quais ingredientes? Eu vou listar esses ingredientes. Açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Eu enumerei logo em seguida da expressão vários ingredientes, os ingredientes que são, né, os elementos. Logo, eu tenho uma catáfora. Então, eu coloquei aqui nesse trecho um desafio para você que está assistindo essa aula, né? Para você entender o que é a coesão, né? O que são os elementos coesivos, como é feito, beleza? Observe as formas sublinhadas em, vamos lá. Morava, então, em uma casa de pensão no Catete. Já por esse tempo, este gênero de residência florescia no Rio de Janeiro. Aquela era pequena e tranquila. Nossa, eu tenho 3 elementos aí que... Como é que eu vou saber, né, que elementos são, que referências são essas, né? Então, eu tenho aí... morava, então, em uma casa de pensão no Catete. Bom, primeira referência, primeira expressão, tá? Aí no meu texto, meu tópico frasal, né? Colocado aí nesse início narrativo. Já por esse tempo, que tempo? Olha que eu mencionei aqui uma data, 1893, nesse trechinho. Então, já por esse tempo, tem aí o pronome demonstrativo esse, fazendo referência ao tempo que foi mencionado na frase anterior. Este gênero de residência, que gênero de residência? A casa de pensão. Florescia no Rio de Janeiro. Aquela era
pequena e tranquila. Aquela quem? A casa. Então, para evitar repetição, eu uso os pronomes demonstrativos. Esse, esta e aquela são formas empregadas como recursos coesivos textuais. Indique a classe gramatical que pertence a essas palavras e justifique a escolha de cada uma delas no trecho, de acordo com a respectiva função textual. É óbvio aí que ela apresenta, né, uma função coesiva importante e eu já respondi, já fiz as referenciações. São pronomes demonstrativos e cada uma delas faz referência a um trecho que foi mencionado no tópico frasal desse trecho narrativo, ok? Então, é isso, galera. Eu espero, né, mais uma vez que nós que possamos ter ajudado aí nos seus estudos. Então, façam os exercícios, fiquem em casa, façam os exercícios deste módulo e tirem as dúvidas durante as aulas ao vivo, ok? Até a próxima. Tchau, tchau!